nossos pecados. Esses dias tinha duas barras de chocolate aqui em casa. E eu tava com muita vontade de comer. Daí o que aconteceu? Eu comi uma barra de chocolate inteira, né? Uma era minha, outra era da minha irmã. Comi inteira e outra eu comi metade. Daí o que aconteceu? Isso daí é um pecado grave, né? Não é magro, é fitness. Daí comi inteiro, daí minha irmã foi comer o chocolate dela, viu que só tinha uma metade, né? Daí perguntou, Alan, cadê o meu chocolate? Eu falei, olha, infelizmente eu comi o seu chocolate enganado, mas eu deixei metade do meu pra você, pode comer. Daí ela não gostou muito, tive que comprar outro chocolate pra ela. Essa é uma boa tática, não é verdade? Você come o seu, fala que você comeu enganado do outro, daí você come metade do seu. Entendeu? Essa é uma boa tática. Só que ela não gostou muito, não deu certo. Na minha mente, achei que ia dar certo, mas não deu. Deu certo pra você, Alan? Você comeu pra mim deu certo. Deu super certo. Essa é uma boa tática eu começar a usar, né? Não sei até quando eu estarei vivo fazendo isso, mas usarei essa tática. Deixa eu abrir aqui um negócio para dar certo. Isso. Gente, então vamos começar, já que já deu 5 minutos aqui. Por isso ela quer. É verdade, por isso ela quer que eu volte pro seminário já. Gente, vamos começar aqui nossa IBD. Eu vou pedir, já que hoje é aniversário da Ivana, para que ela ore para iniciar. Pode ser, Ivana? Pode ser. Legal. Pai, muito obrigada por mais um dia que o Senhor nos deu hoje. Pai, muito obrigada por essa manhã. Estamos juntos, reunidos para pregar a sua palavra, para falar sobre você. Muito obrigada pelo amor derramado sobre as nossas vidas a cada dia, que renovam a cada manhã, Pai. Conduza o Alan na mensagem e que o Senhor fale conosco nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos abrir lá em 2 Coríntios 11. Nós iremos ler o capítulo todo. 2 Coríntios 11, nós iremos ler o capítulo todo. Já estamos finalizando 2 Coríntios. Isso é algo muito legal. A gente leu 2 livros inteiros, né? Estudamos ele com profundidade nesse semestre passado e esse início de trimestre aqui agora. Então, em 2 trimestres, estudamos 2 livros quase que inteiros. Então, é 2 Coríntios, capítulo 11, dos versículos 1 ao 33. Como são vários versículos, a gente sempre tem aquela nossa leitura em conjunto. Vou fazer aqui um cálculo. 7 vezes 5 vai dar quanto? Vai dar 35, né? Então, 7 vezes 4. 4 pessoas leem 7 versículos. Eu vou enumerar aqui pela ordem. E uma vai ler 5. Nossa, eu quase desmaiei aqui para conseguir fazer essa conta aqui. Fritei meu cérebro para conseguir fazer essa conta. Foi difícil. Então, 7 irão ler 4. E o outro 29, 31, 2, 3. Lê 5. Então, eu vou pedir assim para Camilinha ler do 1 ao 7. A Hanna, que é a próxima da minha lista aqui, lê do 8 ao 14. O Vinícius Leonel, que é o próximo aqui, lê do 15, me ajudem aí, do 15 até o 21. E o próximo aqui é a Larissa. Você consegue ler, Larissa? Larissa Volpini. 15 ao 21, Oi, do 20, consigo sim. consegue do 22 ao 28. E a próxima é a Paula Cimarelli. Está instável a internet, você acha que você consegue ler, Paula? Até o 33 daí? Bora. Bora. É do 29 ao 33? Isso, exatamente. Então pode começar, Camilinha. Beleza. Então vamos lá. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim. E retende. Oi? É 2 Coríntios, tá certo? Não, errei. Não. Foi mal. Não tem problema. 2 Coríntios 11, isso, Hanna. Não, e o pior é que tem o mesmo número de capítulos. Aí você foi dividido e eu ainda falei, aqui mesmo. Vamos lá, então. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportar-me, pois.
porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem, pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou... Teu microfone foi mutado, Camilinha. Nossa, eu tô bem hoje, hein? Comecei a ler errado e agora eu tava na metade já. Mas... Tranquilo, fica tranquilo. Isso é obra do inimigo, não quero deixar você... Foi mal, galera. Não, tranquilo. Quisera eu suportar-se um pouco mais da minha loucura. Suportar-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falta no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus? Enquanto estive trabalhando entre vocês, fui pago por outras igrejas. Por assim dizer, eu estava roubando delas para ajudar vocês. E durante o tempo em que estive com vocês, quando precisava de alguma coisa, não incomodava ninguém, pois os irmãos que vieram da Macedônia me trouxeram o que eu precisava. Tudo o que aconteceu no passado e acontecerá no futuro é isto. Eu nunca exigirei que vocês me ajudem. Pela verdade de Cristo, a qual está em mim, eu garanto que ninguém, em lugar nenhum na Cássia, tirará de mim este orgulho de anunciar o Evangelho sem cobrar nada. Por que eu estou dizendo isso? Será que é porque eu não amo vocês? Deus sabe que eu os amo. O que estou fazendo agora, vou continuar a fazer a fim de evitar que aqueles tais apóstolos tenham motivo para se gabar e dizer que fazem um trabalho igual ao nosso. Aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam, apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme suas obras. Outra vez, digo, ninguém se considere insensato. Todavia, se o pensais, recebei-o como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não o falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize e quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia com insensatez, o afirmo, também eu a tenho. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia expostos à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez.
Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Se devo Eita, fiquei gaga. Orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Boa. Esse texto final aqui, não sei se sou eu que sou meio bobo, mas quando eu leio aqui, me lembra muito aquela história do Joseph Klimber, lembra? O cara que passava por todas as dificuldades. Ah, o Joseph Klimber trabalhava em tal, perdeu as pernas, perdeu os braços, perdeu. A gente consegue ver o apóstolo Paulo passou por tanto sofrimento aqui, né? Quando parece que o negócio vai melhorar, começa a ficar ruim de novo, né? Vocês não viram do Joseph Klimber, assistam. Vocês vão se identificar com esse texto aqui. Algo interessante que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, que a gente já veio conversando há algum tempo sobre essa carta, é a sua defesa sobre o seu apostolado. Até o capítulo 7, 8 ali, ele faz uma defesa do seu apostolado, falando sobre ele e sobre o amor que ele tinha pela igreja. Então ele defendia o seu apostolado, ele defendia a autoridade que Deus tinha dado para ele. Agora, ele começa a fazer uma defesa com um ataque. Ele começa a atacar os falsos apóstolos, os falsos profetas, os falsos pregadores. Até então, até o capítulo 7, 8, ele fazia uma defesa dele, defendia a ele. Quando alguém criticava ele fazia a defesa dele. Agora, ele está fazendo uma defesa, só que ele está começando ali, de certa forma, vamos falar aí numa linguagem mais esportiva, num contra-ataque. Então, ele começa a atacar os falsos profetas, atacar de forma bíblica, né? E atacar de forma amorosa para aquele povo de Corinto. Então, vários falsos profetas tinham vários falsos pregadores itinerantes. Eles passavam pelos lugares e iam pregando um evangelho, ou ia pregando uma palavra que não era o evangelho de Cristo. Era outro evangelho. Era um evangelho onde eles pregavam visando apenas ganhar dinheiro, visando apenas sucesso pessoal, visando apenas o seu benefício próprio, visando apenas seu status. Isso é muito parecido com algumas coisas que acontecem hoje, não? Esses falsos profetas se vangloriavam, ou esses falsos apóstolos, alguns se determinavam apóstolos também, se vangloriavam de curas, de milagres, de prosperidade, de falar bem, de ter uma boa oratória, de serem carismáticos. Eles se vangloriavam, chegavam com cartas de recomendações, por exemplo, esse daqui é o Alan, né? Vamos supor aqui um cara mais famoso, manda a carta de recomendação, fala, fui recomendado por esse, né, para pregar aqui, e eles pregavam e cobravam por suas pregações. Quanto mais famoso ele fosse, mais caro era a sua pregação, mais caro era o seu discurso. Parece muito com algumas coisas que acontecem hoje, né? Pessoas que cobram fortunas para pregar o evangelho. Não estou falando que é errado a igreja ajudar, dar uma oferta por espontânea vontade, né? Mas a pessoa cobrar valores altíssimos, como acontecia aqui, quanto mais famoso ele era, mais alto era o que ele cobrava para falar. Então, acontece hoje, a gente vê pregadores aí que cobram 20, 30 mil reais para pregar, e isso é muito complicado, porque o próprio Jesus, ele fala lá em Mateus, se de graça recebeste, então de graça dai. O evangelho não é uma moeda de troca. O evangelho não pode ser uma ação ou uma moeda comercial. O evangelho é poder para a salvação. Claro, como eu disse aqui, não está criticando a igreja ajudar o pregador. Como ele era ajudado pela Macedônia, ele fala aqui que ele era ajudado pela Macedônia, mas ele não cobrava. O apóstolo Paulo ficou 18 meses em Corinto, praticamente ali 2 anos, e ele não cobrou nada da igreja.
Quem ajudava ele era a igreja da Macedônia, como a gente já tinha falado lá, que era 2, 3 aulas atrás, um dos lugares mais pobres ali da região, e era o que ajudava. E ele abriu mão de receber ali, em Corinto, para que as pessoas não fossem escandalizadas. Ele falou, as pessoas estão se escandalizando aqui, então abre mão de receber aqui. E o que ele fala para Coríntio, ele fala assim, olha, eu que plantei essa igreja, né? Quando ele fala no capítulo 9, lá de 1 Coríntios, e aqui no capítulo 8 ele fala um pouco também, ele fala, eu plantei essa igreja, eu quem trouxe o evangelho aqui, e vocês não me ajudam, e eu não estou cobrando isso. Vocês ajudam várias outras pessoas. Eu e Barnabé abrimos mão por amor a vocês. Ele fala assim, sabe por quê? Porque nós amamos mais almas do que dinheiro. Nós amamos mais pessoas do que termos prosperidade financeira. É isso que ele fala. Interessante que ele vem e ele sempre vai quebrando essas questões. Ele fala sobre o auxílio que nós temos que ajudar, ele fala sobre prosperidade, mas ele quebra isso, que isso não é a questão importante. Ele fala daquele que semeia, que joga semente, Deus colocará mais semente na sua mão. Ele fala sobre prosperidade aí, financeira, né, e todos os tipos de prosperidades, mas ele quebra essa questão. Ele fala que isso não é o primordial, essa não é a questão mais importante. E o Charles Spurgeon tem uma frase muito interessante, ele diz assim, quem serve a Deus por dinheiro, servirá Satanás por um salário maior. Quem serve a Deus por dinheiro, servirá Satanás por um salário maior. É muito pesada essa frase, mas é real. Nós sabemos que Deus nos sustenta, né? E ele está falando aqui dos falsos apóstolos. E hoje nós vemos muitas pessoas que servem apenas pelo dinheiro. Se não for próspero, se não tiver um salário bom, não vai pregar, não vai para a igreja, não vai cantar, não vai tocar, não vai fazer nada. Não estou falando que não tem que ser recebido, mas esse não é o primordial. E o apóstolo Paulo ele fala aqui no versículo 1 assim, olha, quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós como o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Ele começa a falar aqui, olha, eu poderia fazer a mesma coisa que os outros faziam, né? Ele fala assim, mas eu permaneço na minha loucura. Por que na minha loucura? Porque aqueles caras que pregavam e recebiam muito, falavam assim, olha, o apóstolo Paulo não cobra para pregar, porque ele é um cara muito fraco. Ele é um cara que não fala bem, por isso que ele não cobra. Eles começaram a inverter a questão do evangelho. Fala assim, por isso que ele não cobra. Ele fala mal, ele é um cara fraquinho. Vocês acham que nós que falamos bem, que somos eloquentes, que fazemos todos esses prodígios e maravilhas, não devemos receber? O apóstolo Paulo, vocês podem olhar para ele, olha, coitadinho, não cobra nada, por quê? Ele é ruinzinho. Né? A gente percebe igual bandas novas, né, que estão começando aí, que às vezes vão tocar em barzinhos, em lugares, só pela consumação, né? Não cobram cachê ainda, porque está começando. É mais ou menos assim que eles estavam falando do apóstolo Paulo. Não, ó, não estou falando que bandas novas não sejam boas, né? Mas por... não, pode deixar o Pulse, não. O Pulse já está com as mais ricas bênçãos dos altos céus, né? Tesouro que a traça não corrói, né, Paulo? Mas o apóstolo, é essa comparação que eles fazem, né? Quando a gente vê essas bandas que estão começando, às vezes eles não cobram, né? Ou algum artista, né? Normalmente, sei lá, um cara que faz stand-up, faz teatro, ele cobra pouco ou não cobra pela questão de ganhar experiência. E era assim que eles viam isso, uma questão de experiência, uma questão de ser visto. O apóstolo Paulo falou, não, quisera eu que fizesse igual eles, poderia trazer todas as minhas credenciais aqui e poderia cobrar de vocês, mas não é assim que o evangelho funciona. E ele mostra o zelo que ele tem por aquela igreja. Ele fala aqui, olha, eu zelo por vós como o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo, a um só esposo, que é Cristo. Por que ele fala isso? Na época ali, na cultura judaica, existia 2 cerimônias para o casamento, e acontecia mais ou menos em um ano. Então, assim, quando a moça se tornava noiva, e o moço também, com certeza, se tornava noivo um do outro, aí existia um contrato já de fidelidade. Então, mesmo que você se tornou noivo, você já é considerada, a mulher já era considerada
e o marido já era considerado esposo ou esposa um do outro. Mas ali a mulher já era considerada esposa daquele que é noivo, mesmo ainda não morando juntos. A consumação do casamento, daí seria a noite de núpcias, seria a relação sexual. Ali o casamento era consumado, ali era feito o casamento. Então, por isso que o apóstolo Paulo ele faz essa comparação, porque é feito um noivado, o pai ele cuidava e zelava pela moça. Dentro desse período, o marido não poderia dar a noiva como não poderia não casar com ela. Só se acontecesse alguma questão de adultério, né? Ou algum outro tipo de problema ali, mas normalmente era pela questão de adultério. Se acontecesse dela se relacionar com outra pessoa, ela poderia ter aquele anulação daquela carta. Por isso que o apóstolo Paulo fala, olha, eu estou zelando por vocês, pela igreja, até que o noivo venha, porque existe só um Cristo, só um esposo, para que vocês não se corrompam com outros esposos. Entendem essa comparação que eles fazem? Não sei se fica mais claro agora para a gente entender, porque o pai, ele zelava por isso, para que até a filha, até que o marido terminasse ali, provavelmente esse período era o período que ele ia construir a casa e fazer as coisas ali para poder buscar a noiva, para que eles pudessem casar. Então, o apóstolo Paulo mostra o zelo que ele tem para aquela igreja. Por isso que ele vem, começa a fazer aquele ataque àquelas pessoas, né? E começa a mostrar o seu amor por eles. Alguém quer falar alguma coisa? Fazer um comentário sobre isso que eu estou falando? Concordar, discordar? Não? Ele continua aqui também, essa questão do zelo, ele fala assim, olha, eu receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. E isso é interessante de se pensar, nessa questão da astúcia, ele faz uma comparação com os falsos pregadores, com esse falso evangelho, com pessoas que pregam de forma mentirosa e para benefício próprio, como o próprio Satanás, como usando a astúcia da própria serpente. E algo interessante, se nós pararmos para pensar, a Eva, ela é enganada em sua mente, né? É feito um engano ali no seu pensamento, na sua forma de pensar sobre Deus. Muitas pessoas, acredito que aqui dentro, acho que a gente não tem ninguém que pense assim, mas se tiver também, não tem problema que vem culturalmente, algumas religiões também falam, algumas igrejas falam, que o pecado de Eva foi se relacionar sexualmente, né? Tem até pessoas que falam assim que Eva se relacionou com o próprio Satanás ali, não tem nada a ver, não tem nada a ver isso. É mesmo a questão da desobediência, a questão da independência. E a gente consegue perceber que não teve essa questão sexual com Eva, mas a questão da desobediência, Satanás ele fere diretamente e ele coloca dúvida diretamente no coração de Eva sobre o caráter de Deus. Consigam perceber aí que o primeiro pecado, a primeira falha, não foi uma falha moral, não foi a falha sexual, foi uma falha teológica, foi um pecado teológico. A mente dela foi colocada à prova contra o próprio Deus. E é assim que começa. Ele começa a falar, olha, você pode ser igual a Deus, né? Vocês podem ser, de certa forma, independentes, serão iguais a Deus. Conseguem perceber aonde começa a vir a incitação do pecado? Começa a vir na nossa mente. Esse já é um pecado, quando nós começamos a colocar o caráter de Deus à prova. Isso que aconteceu com Eva. Não foi primeiramente a falha moral. Não foi ela, como algumas pessoas se relacionaram sexualmente. Não foi ela mentir. A primeira forma que Satanás agiu ali foi na mente dela. Foi colocando o caráter de Deus à prova. Por isso que, depois disso, vem a falha moral. A segunda forma daí é a falha moral. Mas primeiro é colocar Deus à prova. Como Satanás tentou fazer com o próprio Jesus, lembram? Quando Jesus ele é enviado ao deserto pelo próprio Espírito Santo, o que Satanás ele tenta fazer? Ele tenta tentar Jesus pelo alimento, ele estava com fome, 40 dias. Ele tenta Jesus contra o próprio caráter de Deus. Fala assim, se joga aqui que Deus vai te segurar. E ele sabe que não pode colocar Deus à prova, né?
Assim, claro que Deus pode fazer isso, mas Satanás tenta provar também contra o caráter de Deus, colocar Jesus, de certa forma, em dúvida sobre o próprio Deus, e com poder, dando todas as nações, todas as terras, se ele só se prostrasse aos pés de Satanás. A gente consegue perceber a derrota de Eva lá, e de Adão, dos dois. Derrota de Adão e de Eva lá no Éden, com a astúcia de Satanás. E aqui a gente consegue perceber a vitória de Jesus. Jesus vence, aí ele já começa a vencer Satanás. Porque Satanás, ele tenta Jesus em todas essas coisas, da mesma forma que ele tentou Adão e Eva, e eles caíram, e Jesus vem e vence. Aí começa a vitória de Jesus. Aí começa a vitória de Jesus contra o maligno. E aí vem para nós também essa questão. Quando temos a tentação, aí que nós conseguimos vencer. Quando nós conseguimos olhar para Cristo. Claro que nós iremos pecar, nós iremos errar. Mas através do sangue de Jesus nós somos restaurados, nós sabemos disso, remidos. Mas através da força que o Espírito Santo nos dá, como o próprio Jesus foi impelido, nós conseguimos vencer isso. E nós temos que cuidar com a astúcia. É assim que Satanás age. E aqui ele está falando de falsos pregadores, de um falso evangelho. Hoje nós vemos muitos falsos evangelhos que existem filosofias lindas, maravilhosas, que às vezes nós podemos até concordar, mas não é bíblico. Às vezes eu estava até conversando com um amigo meu, tempos atrás, faz bastante tempo, sobre algumas retóricas sobre o amor de Deus, né, que algumas pessoas falam, e claro que Deus ele é amor mesmo, algumas formas de falar assim que todos os caminhos levam a Deus. E a gente consegue perceber que existem muitas filosofias e muitas formas de falar que são muito lindas e que fazem muito sentido mesmo, mas não é bíblico. Tá vendo aí o ataque teológico, como aconteceu lá com Eva? Essa questão da astúcia é lindo, é maravilhoso, faz sentido, mas não é bíblico. E é isso que está acontecendo aqui. Para eles faziam muito sentido isso, mas não era bíblico, não era o evangelho de Cristo. A gente consegue perceber também hoje, a gente vê isso aí há quase 2000 anos atrás, pessoas que iam para ouvir essas pessoas, iam para Cristo de certa forma, pelo que Cristo dava, pelos milagres, pelas curas, pelas maravilhas. Claro que Deus ele usa essa forma, mas quando nós lemos o Evangelho, isso não era o ponto principal de Jesus. Não eram as curas, as maravilhas, os milagres que ele fazia. Isso era secundário. Jesus ele veio para salvar as pessoas. Jesus ele veio para morrer por nós, pelo nosso pecado. É isso que Jesus veio fazer. Jesus ele veio se humilhar aqui nessa terra. Ele se humilhou aqui. Ele não veio para ser triunfalista. Ele fez milagres, fez prodígios, fez maravilhas, sim. Mas esse não era o propósito primordial do seu evangelho, da sua vinda à terra. Não era esse o propósito. Era para nos salvar. E Jesus ele veio para ser servo. E como ele foi. Ele não veio para ser jogado para cima, colocado nos holofotes. Se fosse assim, ele não teria sido crucificado. Então Jesus, ele vem dessa forma, e as pessoas invertem aquilo que ele veio nos dar. Entendem o que eu quero dizer? Às vezes acontece nós vermos assim, olha, venha para cá porque aqui tem curas, milagres, você vai ser próspero. Mas será que está indo por causa de Jesus? É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Vocês estão seguindo essas pessoas por causa de Jesus ou porque eles fazem milagres, porque eles fazem maravilhas, porque eles fazem prodígios, porque vocês podem ser ricos, ou porque eles falam bem? Vocês estão indo por causa disso? Então vocês estão completamente errados, completamente enganados. E esse não é o evangelho de Cristo. Se você vai só pela cura, você não está indo por Jesus. Jesus ele cura também. Mas esse não pode ser o primordial. Porque, às vezes, pode ser que nós não sejamos curados aqui nessa terra. Mas nós temos esperança e fé, e acreditamos piamente que a Bíblia fala que todas as nossas dores serão sanadas e curadas lá no céu, ou quando Jesus voltar. E é isso que o apóstolo Paulo fala. Então nós vemos assim, por exemplo, aqui tem cura, pessoas vão, são curadas e continuam lá pela cura. Não por Jesus. É isso que o apóstolo Paulo fala, e ele continua aqui. Se na verdade vindo alguém e prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais o espírito diferente que não tendes recebido, ou o evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Porque suponho
em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Essa é a questão que o apóstolo Paulo já está falando sobre outro Cristo, que é pregado, outro evangelho, como está lá em Gálatas 1, dos versículos 6 a 9, que ele já faz uma exortação sobre isso. Eu vou pedir aqui deixa eu ver, o Calel, você consegue ler, Calel, para nós? Gálatas, capítulo 1, do 6 ao 9. O que você acha, guerreiro? O que o apóstolo Paulo fala sobre falso evangelho? Não? Então vou pular aqui. Beleza, estou esperando. Gálatas 1, versículos 6 ao 9. Tá me ouvindo? Sim. Ah, tá. Pensei que tinha parado de funcionar o fone, o microfone. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado, como já dissemos. Agora repito, se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar os homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar os homens, não seria servo de Cristo. Boa. Legal. Conseguem perceber como outro evangelho ali já estava sendo pregado e as pessoas estavam abraçando isso aí, por ser muito bonito aparentemente? E o apóstolo Paulo, ele vai além, fala assim, um anjo vier e pregar outro evangelho que seja amaldiçoado, que não esteja pregando o evangelho de Cristo. E ele fala aqui, né, no versículo 6 do capítulo 2, embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, porque as pessoas estavam falando aqueles falsos apóstolos, falsos profetas, que ele não falava bem. Eu falo assim, por mais que eu fale menos, tenho uma retórica menor do que deles, eu não falta conhecimento para mim. Eu sei do que eu estou falando, eu sei que o que eu prego é o evangelho de Cristo, é a salvação. Ele começa a contra-argumentá-los sobre isso. E ele continua falando que aqueles falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pregadores, ele começa a falar, eles começam a pregar outro evangelho, filosofias, cobrando, e ele no versículo 7 fala, cometi eu porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosse vós exaltados, visto que gratuitamente os anunciei o evangelho de Deus? Você está vendo que o pessoal começou a argumentar contra ele, falar, Paulo, você não cobra, né, para falar, né, a tua igreja é pequenininha, entendem? Você não anda com um cavalo do ano, né, seu cavalo é velho, não é igual esse daqui, olha aqui, sei lá, vou falar o nome aqui de um pastor, o Valdir Mais Cedo, não falei no nome de nenhum pastor, é um que eu inventei, Valdir Mais Cedo. Olha aqui como ele é muito rico, olha como que ele fala bem, olha quantas pessoas tem, né, na sua igreja, né, e a tua pequenininha, você só fala sobre a mensagem da cruz, só sobre Jesus, uma coisa simples, só sobre salvação. A gente quer algo a mais, a gente quer poder ser rico, a gente quer ver você falando coisas diferentes, coisas bonitas. Você só fala sobre isso. E era isso mesmo que o pessoal de Corinto estava falando. Quando a gente vê lá em 1 Coríntios 1, no versículo 13, se não me engano, ele fala assim, mas eu prego a mensagem da cruz. E para eles não estava suficiente mais a mensagem da cruz. Está vendo o perigo que às vezes a gente pode correr conosco também? Às vezes parece, estou tão acostumado a ouvir essa mensagem,
né, sobre salvação, todo primeiro domingo do mês ceia, e acaba se tornando uma rotina, e a gente pensa, mas todo domingo a gente fala sobre isso, acaba se tornando monótono, e a gente consegue, e acaba perdendo a essência daquilo que é realmente algo maravilhoso, que é a mensagem da cruz, que é suficiente para nós, que o evangelho, ele é simples mesmo, ele não é triunfalista, ele não nos eleva, mas nos ensina a sermos servos. Deixa eu ler aqui, eu não consegui ler, Paulo, o que você falou, peraí. Se você quiser falar, abre o microfone, fica à vontade também. Falo de Paulo, ao encontro que Jesus prega sobre o reino, ter valores inversos ao mundo. Lembrei do encontro de Cristo com Nicodemos, ninguém pode vir ao reino do céu, se não nascer de novo. Exatamente isso. Os valores do mundo é totalmente diferente dos valores, né? Valores celestiais. Aquilo que a traça corrói não tem valor nenhum. E é algo muito interessante, existem algumas frases assim que dizem que aquilo que tudo que é barato o dinheiro compra, né? Mas aquilo que é caro ele não compra. Que é essa a grande questão, né? Ele está falando sobre a própria questão também do triunfalismo, da questão da prosperidade, e o apóstolo Paulo ele começa a falar sobre isso, sobre a mensagem da cruz, que ela é suficiente, que não precisa de algo a mais, que não precisa cobrar. E você começa a perceber que o pessoal começa a inverter isso, falar, você não cobra? Se cobrasse, né, quem sabe, né? Eu vou vir, o apóstolo Paulo se oferecia para pregar, vou pregar aqui, mas eu não cobro nada. Não, você não cobra nada, então não precisa pregar, não. Entendem? E o apóstolo Paulo continua falando, estando entre vós, despojei outras igrejas recebendo salário para os poder servir, né? E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram-me o que faltava. Em tudo me guardei e me guardarei de vós de ser pesado. Ele não queria ser pesado para ninguém. O apóstolo Paulo, o interesse dele não era em dinheiro, não era naquele povo. O interesse dele não era nas coisas que aquele povo tinha, mas era nas almas. Era esse o interesse dele. E depois, quando ele fala aqui no versículo 13 e 14, é algo pesadíssimo. Ele fala assim, olha, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça e o fim deles será conforme as suas obras. A gente consegue perceber, e faz até essa analogia lá com a astúcia da serpente, e ele fala que o próprio Satanás não é de se admirar. Esse pessoal se faz falso apóstolo, pregam o evangelho, são eloquentes, eles mentem, enganam, falam muito bem, faz muito sentido o que eles falam, muitas pessoas estão o seguindo, mas não é de se admirar, porque até Satanás se transforma num anjo de luz. Até ele consegue, até ele, né? Ele engana as pessoas, até ele parece ser uma coisa que ele não é. Até ele parece ser uma coisa muito boa, mas não é. E a palavra de Deus nos diz que as ovelhas ouvem a voz do pastor. Quando você está ouvindo um falso evangelho, ouvindo um falso ensinamento, se nós nos alimentamos da palavra de Deus, se nós entendemos, se nós oramos, nós ouvimos a voz do nosso pastor. Nós ouvimos a voz do nosso Senhor. Como está aqui. Às vezes o evangelho verdadeiro será coceira no ouvido daquelas pessoas. Eles não querem ouvir aquilo que agrada o coração. Entendem? E era isso que estava acontecendo aqui. Ele fala assim, olha, o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Esses falsos profetas também fazem isso. Eles se disfarçam daquilo que eles são. Como Jesus, o próprio Jesus fala lá em João 10, 10 e 11, ele fala, porque o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Muitas vezes algumas pessoas falam sobre Satanás, e ele não está falando sobre Satanás aí, ele está falando sobre falsos profetas, que veio para roubar, matar e destruir. Depois ele fala embaixo, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, porque o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E o falso profeta, o falso pastor, quando o bicho pega, agora aqui na minha versão ARA,
ele deixa as ovelhas para morrer. O falso profeta, o falso apóstolo, o falso pregador, ele está ali para se alimentar da ovelha, não para alimentar a ovelha. Ele está ali para chupar até o osso dela. E é isso que Jesus está falando. Ele fala que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Por isso nós temos que ter cuidado com esses falsos evangelhos, com aquilo que é pregado. E é o que o próprio apóstolo Paulo fala aqui, que eles se transformam até em anjo de luz. Isso é real. Às vezes claro que nós tentamos ser respeitosos, temos que ser, mas o apóstolo Paulo, ele critica a passividade desse povo aqui. Fala, vocês estão ouvindo isso, vocês estão seguindo, e para vocês está tudo bem. Vocês estão criticando, falando mal daqueles que pregam o verdadeiro e estão seguindo os que não pregam o evangelho. Vocês estão seguindo pessoas e não o próprio Jesus. A gente consegue perceber uma sequência muito legal quando ele faz a primeira carta de Coríntios, quando ele fala lá que alguns eram seguidores de Apolo, outros de Cefas ou de Paulo. As pessoas ali estavam fazendo culto a personalidades. Ele vem e quebra isso. Olha, não é pessoas que vocês têm que seguir. É o próprio Cristo. É o poder do evangelho que salva. Não é o poder da oratória. Não é o poder da retórica. É o Espírito Santo que convence. Não é a sua eloquência. Não é o tanto que você sabe. Não é a forma linda que eles pregam. É o Espírito Santo. É o poder do evangelho. E essa é a grande questão. Quem nos leva a falar sobre o evangelho é o próprio evangelho. Quem nos detém é o poder do evangelho. Não somos nós que detemos o evangelho. Quem detém a igreja é o poder do evangelho, não é a igreja que detém o evangelho. O evangelho que nos leva à missão. O evangelho que nos leva a pregar. O evangelho que nos leva à conversão. Não sou eu que detenho ele. Ele não é meu. Eu não posso fazer o que eu quero dele. É ele quem me leva. É ele quem me convence. É ele quem me confronta. É o evangelho de Cristo. É as boas novas de Cristo. É ele quem me salva. Não é filosofias, pregações bonitas. Claro que nós temos que respeitar. Claro que hoje, dentro de filosofia, existem muitas questões que falam que não existem verdades absolutas. E para nós existe, que é o próprio Cristo, ele é a verdade absoluta. E esse é um grande problema, às vezes nós toleramos muitas coisas, eu não estou falando de sermos intolerantes, que isso é errado, mas não fazemos uma análise, uma crítica. Isso tem que ser feito. O próprio apóstolo Paulo faz isso. Ele fala, quisera vocês que fossem como os crentes de Bereia, que analisou tudo aquilo que eu falei. Isso não é errado, você analisar aquilo que foi dito, aquilo que foi falado, isso que eu estou falando hoje aqui. Não é errado você analisar na palavra de Deus, falar, será que isso que ela está falando é bíblico? A gente às vezes pode não concordar, mas se é bíblico, beleza, né? E nós vamos lutar para que nós consigamos viver assim. E ele fala sobre isso. Isso nós temos que ter cuidado, que o próprio Satanás se transforme em anjo de luz. E depois ele continua no versículo 16, vou dar uma corrida aqui, ele fala sobre o sofrimento dele. Né? Ele fala, outra vez digo, ninguém me considere insensato, todavia se o pensais, recebei-me como insensato para que também me glorie um pouco. Ele começa já a se desculpar aqui, porque o apóstolo Paulo ele não gosta dessa questão da própria glória, ou da vanglória, né? Deles se gloriarem. Mas aqui o apóstolo Paulo ele tem que falar agora sobre suas credenciais. Ele critica essas pessoas que fazem isso, que ficam se ensoberbecendo daquilo que eles fizeram, das suas ações, dos seus atos. E o apóstolo Paulo, ele começa a falar da sua vida ministerial, daquilo que ele viveu. Só que a gente consegue perceber que ele fala de uma forma totalmente contrária. Ele não se eleva, ele se humilha. Ele começa a falar, olha, passei por açoites, passei por prisões, tem um governador lá na Macedônia que já colocou uma guarda lá em Damasco, na verdade, um rei lá em Damasco, para me prender. Eu fui açoitado, recebi várias chicotadas por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. E se isso me faz insensato, então sou insensato.
se isso me faz louco, então eu sou louco, por amor a Cristo. E isso é muito pesado, né, de nós ouvirmos. O apóstolo Paulo falando sobre o seu sofrimento. E ele começa a falar sobre as suas credenciais, porque muitos falam assim, mas eu sou israelita, eu sou da descendência de Abraão. O apóstolo Paulo também sou. Eu sou hebreu, eu também sou. Ele é tudo isso. Mas ele não se vangloria disso. E o pessoal começa a falar assim, o apóstolo Paulo não é israelita, não é hebreu, ele não é um apóstolo, porque ele não fica falando, ele não fica mostrando as suas credenciais, ele não fica dando carteirada, entendem? Ele faz, ele vive, e é isso que tem que ser conosco. Muitas vezes nós conhecemos pessoas que falam muito, falam bem, traz todas as suas credenciais, é uma pessoa maravilhosa, vende o seu peixe, mas na hora de viver não é aquilo. E o apóstolo Paulo, ele vivia. E muitas vezes as pessoas não viam essas suas credenciais. Porque ele não queria mostrar, a credencial dele não era o que tinha que chegar primeiro. Não era o que ele fazia que tinha que chegar primeiro. E sim Cristo, o evangelho pregado, tinha que chegar primeiro. Porque tudo que ele tem, tudo que ele recebeu, foi dado pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus. Por isso que ele não se vangloriava. Porque não é dele. Como é que ele vai se gloriar daquilo que não é dele? Mas aqui ele precisa e começa a falar. Ele teve que fazer uma coisa que ele estava criticando, que ele não gostava, para mostrar. Então, já que vocês querem saber mesmo o que eu fiz, o que aconteceu comigo, como eu sou um apóstolo, quais foram as minhas atitudes que provam que eu sou apóstolo, ele fala tudo aquilo que ele viveu. Só que ele fala só sobre os seus sofrimentos, sobre as marcas que o evangelho deu para a sua vida, por amor àquelas pessoas. Claro que ele teve alegrias também, muitas com certeza, mas ele fala sobre as marcas que o evangelho trouxe sobre a sua vida. E para encerrar aqui, ele fala assim, no versículo 30, se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo e assim me livrei das suas mãos. O Paulo fugiu ali, né? Ele termina falando, ele fala tudo aquilo, fala, mas se eu tenho que me gloriar em alguma coisa, eu tenho que me gloriar a respeito da minha fraqueza. Porque ele entende que ele não é nada. Ele entende que ele é um apóstolo porque Deus o chamou para ser um apóstolo. Ele não é um apóstolo por causa da história de vida dele. Pela história da vida dele ser maravilhosa. Porque ele não foi chamado para pregar a história da vida dele. Ele foi chamado para pregar a história da vida de Cristo. E aquilo que Cristo fez em sua vida. Por isso, que mesmo quando nós erramos, nós falhamos, nós ainda temos autoridade de pregar o evangelho quando nós nos arrependemos. Porque nós não pregamos sobre nós. Nós pregamos sobre Cristo. Nós não pregamos as nossas boas obras. Nós pregamos as boas obras de Jesus. E é essa autoridade que todos nós aqui temos. Que a Bíblia nos dá. Para pregar e levar o evangelho. Como está lá em Pedro. Nós somos o sacerdócio real. Todos aqui temos autoridade para pregar o evangelho de Cristo. Quando pregamos genuinamente. Quando falamos. Mas fiz muita besteira antigamente. Como é que eu vou falar? Meus amigos sabem que eu fiz. Não está para pregar sobre você. Está para pregar sobre o evangelho de Cristo. E o poder do evangelho. E a transformação que ele fez na sua vida. E a transformação que ele pode fazer na vida dos outros. Você não está para pregar sobre suas credenciais. Mas sobre as credenciais de Cristo. Nós não estamos aqui para mostrar, em primeiro lugar, as nossas obras. Mas sim as obras de Jesus. E aquilo que ele veio fazer na nossa vida. Se nós formos nos gloriar, que seja na nossa fraqueza. Fala, olha, mesmo eu tendo uma vida tão miserável antes, né? Ou se você já nasceu na igreja, né? E entende, fala, mesmo estando na igreja, eu sei que nascido na igreja, eu sei que eu sem Cristo eu não sou nada, eu sou fraco, eu preciso dele. Mas nós entendemos que o poder revestido em nós é o poder do evangelho. Porque nós não somos os detentores do evangelho. É o evangelho que nos detém. Por isso nós temos essa autoridade de pregá-lo e de falá-lo
mesmo tendo, como eu disse, alguém numa vida anterior, uma história ruim, mesmo às vezes a gente dando umas trupicadas, como a gente fala aqui no interior do Paraná, mas nos santificando, nos restaurando, porque o poder do Evangelho dá isso para nós, restauração. E que nós não caiamos nas astúcias de Satanás. Como o próprio apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, quem é aquele que está de pé, cuidado para não cair. Cuidado com as astúcias. Cuidado com a nosso senso de força. Nós possamos entender que nós somos fracos e aquilo que nos dá força é o próprio Jesus. E o apóstolo Paulo fala, e Deus sabe que eu não minto. Às vezes as pessoas podem não acreditar, falar, olha ali, mudou agora. Deus sabe que o que eu estou falando não é mentira. Ou às vezes você fala alguma coisa que não faz sentido para alguém, por não ser do seu convívio, né? Como a gente já tinha falado semana passada, sobre alguns temas que às vezes se for falar dentro da faculdade, na família, pode parecer loucura, né? Ou pode parecer uma inverdade. O próprio Deus sabe que aquilo que nós falamos é verdade, que não é mentira. Quando nós falamos, não existe verdade absoluta, e nós falamos que existe, que Jesus é a verdade é uma pessoa, pode parecer loucura, pode parecer uma inverdade, mas para nós é uma verdade absoluta. Nós cremos nisso. Pelo menos eu. Eu acredito que a maioria ou todos aqui também. Alguém quer falar alguma coisa? Deixar esses 4 minutinhos aí para que não delongue depois. Alan, eu tenho visto aí muito multiplicação de apóstolo, né? Os apóstolos modernos, né? Aí eu fico pensando, puxa, eles querem ser apóstolos, mas não querem morrer como os apóstolos morreram, né? É verdade. Né? E outra observação é que há um tempo atrás eu fiz inglês na igreja dos Mormons, né? E eles tentaram me catequizar de tudo quanto é jeito, mas não conseguiram. Viu? Eles vinham, faziam visitas aqui, eu só observando e até coloquei até no Monte das Heresias, que eu tenho aqui na minha biblioteca, o Monte das Heresias. Eu tenho o livro Mormon, né? E eu vi lá, e eles explicaram para mim, falei assim, mas para que é um outro evangelho? Eu falei assim, esse evangelho é para vocês da América, que a Bíblia é para o pessoal lá do Oriente Médio, que ela não serve. Eu falei assim, não, discordo disso. Sabe, depois que eu combati, né, com a palavra de Deus, eles não vieram mais, mas deixaram eu fazer o inglês, mas não vieram mais, tá? Aí entra naquela questão, né, da firmeza daquilo que a gente crê, né, a palavra do Senhor, né, que ela é a nossa única regra de fé e prática, não tem outro caminho, não tem outro livro, é a Bíblia, a palavra de Deus, é a firmeza na palavra do Senhor, né? Exatamente. Mais alguém quer falar alguma coisa? Mais alguém? Ninguém? Não? Então tá, falta 2 minutos. Quer falar, Rebeca? Não? Você abriu o microfone. Só uma curiosidade aqui, já que falta 1 minuto. No versículo 14, ele fala que Satanás pode se transformar em um anjo de luz. Muitas vezes nós ouvimos falar que o nome de Satanás é Lúcifer. Em nenhum lugar da Bíblia fala que o nome de Satanás é Lúcifer. Foi uma tradução que foi feita da Vulgata, que é do latim, que usa esse termo aqui, anjo de luz, transforma em um anjo de luz. No latim, esse anjo de luz é Lúcifer. Mas se transforma, esse não é o nome dele, mas ele se transforma como um anjo de luz. A gente fala assim, o nome de Satanás é Lúcifer. Não, não é. É por causa dessa tradução. Entendem? Aí em 2 Pedro também fala que o próprio Jesus é um anjo de luz. E a tradução é Lúcifer. Interessante, né? Então o nome de Satanás não é Lúcifer. Só uma curiosidade, porque faltava 1 minuto aqui, para que a gente possa ter mais um conhecimento. Vou fazer uma oração, depois da oração, passo para a diretoria se tiver alguma coisa para falar. Vou pedir aqui, deixa eu ver. Já peço para a Rebeca orar, se tiver algum recado, você já dá, Rebeca? Pode ser? Você consegue
Consegue falar? Oi? Ai, tá baixo, né? Tá me ouvindo? Agora sim. Uhum. Ah, então tá bom, pode ser. Então eu vou orar. Senhor, meu Deus, muito obrigada por mais um dia, por mais um domingo. Pai, te agradeço pela vida do Alan, que o Senhor usou mais uma vez para trazer a tua palavra para as nossas vidas, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, estar cada vez mais firmes em ti e aprendendo, Pai, com a tua palavra, com os teus ensinamentos e aplicando no nosso dia a dia. Que o Senhor seja conosco, Pai, no fim desse dia, nos abençoando nessa semana, e que possamos, ó Deus, mesmo nessas dificuldades que enfrentamos, estar confiantes, entregando tudo em Tuas mãos, ó Pai. Sim. Cuide de nós, cuide do nosso MP, de cada jovem, de cada família aqui representada, Pai. É a Ti que eu oro e agradeço, no nome de Jesus, amém. Amém. Eu acho que que a gente tem para falar é que no dia 5, a gente vai ter mais um jogo de tabuleiro, aqui pelo Meet também, aí depois a gente vai mandar o link, mas vai ser naquele esquema que a gente fez outra vez, quem não foi, perdeu, mas e aí fiquem atentos às próximas programações que vai ter no mês de setembro. E só lembrando que hoje, né, presenciais, né, Rê, acho que teu microfone tá. Tá dando para ouvir? Agora sim. Uhum. Tá, qualquer coisa você me avisa. Tá. Então, só lembrando do culto que voltou, né? Então, hoje de manhã já teve um culto e agora à noite vai ter outro. Quem for e não fez a inscrição precisa fazer. Acho que ainda tem vaga, mas tem que fazer lá no link que acho que o pastor mandou no grupo. Então, acho que é isso. Legal. Então, é isso aí. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Parabéns para Ivana. O parabéns para Ivana, pessoal. Esqueci. Vamos cantar parabéns para Ivana? Vamos lá todos juntos, abrindo nosso microfone. Vamos lá. Tá. Vamos lá, pessoal, me ajudem. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Ivana! Com Deus ao seu lado, novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Viva Ivana! Queremos bolo, churrasco e assim. Tudo de graça, hein? A gente quer. Exatamente. Pode levar no Gente. Leva no cu da noite um bolinho, a gente faz a separação, tudo dentro do protocolo. Fica tranquilo, tá, Ivana? A gente não vai. Bolo com álcool em gel. Bolo com álcool em gel, com certeza. Pode ser. Pode ser o quê? Hã? Pode ser o quê? Então, Deus abençoe, galera. Um abraço, fiquem com Deus. Bom domingo e bom almoço a todos. E um bom culto para quem for. E um bom culto para quem for assistir em casa. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau.